Boa tarde a todos. Jesus nos abençoe. Mais uma tarde de domingo. Eu estava vendo o salão um tanto vazio. O pessoal está na ansiedade da final, né, lá do jogo. Cada um faça a sua opção, né? Nós optamos por estar aqui para estudar, né, escutar mais uma mensagem do Cristo, nosso mestre, nosso amigo e companheiro. Quem vai abrilhantar a nossa tarde de hoje, trazer a mensagem, é a nossa irmã Osman. Eu queria convidar aqui à mesa conosco. Seja bem-vindo aqui à nossa casa, Osman. Primeira vez, não? Não. Veio abrilhantar. Seja bem-vindo, viu, meu amigão? Gente, eu espero que todos estejam bem, na paz de Cristo. Antes de passar a palavra para o nosso irmão, vou ter uma mensagem aqui, fazer uma leitura aqui para todos nós. E esse mês de novembro ainda, nós estaremos iniciando a nossa campanha natalina, tá? Próximo domingo a gente traz mais novidades para vocês. O livro Caminho, Verdade e Vida, da coleção do nosso irmão Emmanuel, onde ele traz, a partir de algumas frases do Evangelho, a partir dessas frases, ele traz um texto brilhante diante de cada uma delas. E esse texto aqui está recortado, o título dele é Agir de Acordo. E está na Epístola de Paulo a Tito, na primeira, no versículo 16, onde ele diz o seguinte: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Baseado nisso aí, Emmanuel faz a seguinte reflexão. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos visíveis, o visível e o invisível, de maneira direta, objetiva esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, à força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé, em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Emmanuel nos traz aí, gente, essa reflexão que muitos de nós afirmam, né, por onde passa, que acredita em Deus, que segue os princípios do Cristo, tudo que Jesus ensinou para nós, mas na hora da vivência, na hora de exemplificar, isso aí não casa. Então, onde estão aí o de acordo das nossas ações com as nossas palavras? Como é que a gente está fazendo na nossa caminhada? Eu costumo repetir sempre aquela frase de Francisco de Assis, que palavras convencem, exemplos arrastam, porque é isso que é verdade na nossa caminhada. Não há como nós sustentarmos palavras que são palavras ao vento, né? Palavras falsas, apenas da boca para fora.
porque os nossos exemplos, a nossa vivência diária, com toda certeza, vai nos delatar. Nós seremos entregues por aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Se nós não fazemos o correto, se a gente não faz o certo, com toda certeza nós seremos observados. Da mesma forma que nós, no dia a dia, na nossa caminhada, nós não precisamos estar gritando aos quatro cantos que nós somos bons, que nós somos cristãos, que nós acreditamos em Deus. Não precisa disso. A necessidade é que cada um de nós, com as ações diante do nosso próximo, nós estejamos realmente demonstrando o exemplo. O exemplo de amor, o exemplo de paz, o exemplo de bondade, de harmonia, tal qual Jesus nos ensinou. E esse ensino tem o que aí pela nossa história? Mais de 2000 anos. E como é que a gente vem nessa longa caminhada aí? Crendo, acreditando e sabendo que nós já existimos, né? Nós espíritos já existimos em outros corpos na nossa caminhada. O que foi que nós andamos fazendo aí? Qual é o exemplo que nós estamos carregando? Quais foram as sementes que nós plantamos e agora estamos colhendo? Então é isso que faz toda a diferença na nossa caminhada. E a gente precisa estar firme, estar forte, estar buscando no dia a dia, na nossa vivência, amar o nosso próximo, como Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e estar demonstrando, fazendo mais uma semeadura nessa caminhada, porque a colheita de agora, geralmente, ela não é feita amanhã nem depois. A colheita de agora é feita um pouco mais à frente. Mas a colheita que a gente está fazendo agora é do que nós semeamos num passado próximo, talvez mais distante, mas agora a gente está semeando. É preciso nós sermos resignados, acreditarmos, ter fé, manter a nossa firmeza de quê? De que acredita em Deus, de que estamos com a nossa fé, com a convicção de que o amanhã nos espera e que vai depender ser feliz ou não da semeadura que a gente faz agora. Então, que cada um de nós se mantenha firme, se mantenha forte, para que a nossa colheita, no dia de amanhã, ela seja bem intensa. Vamos fazer a nossa prece agora, refletir, né? E aprender mais um pouco com o nosso irmão, que vai trazer a mensagem dessa tarde, para que nós possamos nos fortalecer ainda mais na nossa caminhada. Wagner, tu faz a nossa prece, por favor. Boa tarde a todos. Vamos nesse momento nos sintonizar com Deus, com a espiritualidade, elevando o nosso pensamento o mais alto possível e pedindo a Ele sabedoria, compreensão, para que possamos ser instrumentos aqui na Terra, tentando pregar o amor, a paz e os ensinamentos dele. Deus nos abençoe hoje, agora e sim. Que assim seja. Bom, que a espiritualidade amiga, com certeza está. A palavra está com o nosso amigo, nosso irmão Osmar. Meu amigo. Meus amados irmãos e minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja no coração de cada um. Dizer, como sempre, da nossa alegria de mais uma vez nos encontrarmos neste centro maravilhoso, de um acolhimento perfeito que nos abraça pelo pensamento e pelo sorriso. Antes de iniciar a minha palavra, eu tive uma alegria, porque aqui tem um banquinho. Eu tive medo de o pessoal não me ver, que eu sou meio baixo. Mas com esse banquinho aqui, eu fiquei bastante visível para vocês. Meus amados irmãos e minhas irmãs, se você folhear estudando o Livro dos Espíritos, vai encontrar neles, na quarta parte do Livro dos Espíritos, que existem duas leis: a lei humana e a lei natural, ou lei divina. A lei humana, ou lei civil,
ela é mutável, ela muda com facilidade, ela varia de uma cidade para outra, de costumes para outro, mas é necessária para nós, porque a lei humana também dá um freio nas nossas intenções de matar, de assaltar. Sempre nós temos aquele temor, se fizer isso, pode pegar uma penalidade. Por exemplo, no Brasil, até o ano de 1977, existia o desquite. Não existia quem fosse desquitado, não tinha condições mais de casar outra vez. Em 1977, a lei do grande senador Nelson Carneiro botou em pauta para ser votada, foi votada e aprovada a lei do divórcio. A lei do divórcio. É assim, as pessoas que não podiam conviver um com o outro poderiam optar para se separar pelo divórcio e ter a oportunidade de casar outra vez. A doutrina espírita, é claro que não é assim de frente a favor do divórcio, mas diz apenas que é melhor se separar antes que ocorra uma coisa pior. Antes que ocorra um compromisso maior entre as pessoas e ter que futuramente resgatar. Então, ficou mais fácil o divórcio para todos nós. Quando eu falo em divórcio, eu quero dizer que esse ano agora, no dia 30 de novembro desse mês, nós vamos completar 50 anos de casados. 3 filhas, 2 filhos, 8 netos e 2 netas. E graças a Deus não estamos pensando em divórcio, mas casar com 50 anos de novo, renovar os laços matrimoniais. Então a lei humana, como nós falamos, é mutável. Ela varia de costume para costume, de país para país. Tem país que tem pena de morte, tem país que é a lei da prisão perpétua. Varia muito, porque as leis humanas ela é adaptada ao caso, adaptada à situação, aos costumes e às necessidades do povo. A outra lei que nós nos aprofundamos mais é chamada a lei divina ou lei natural. É claro que nós vamos dizer assim de frente que a lei divina ela é imutável. Ela não muda nunca, serve de orientação, principalmente na nossa parte moral. É uma lei, se a gente seguir com carinho, com atenção, estudar as 10 leis, a gente vai ver que nós temos condições de modificar o nosso comportamento, de procurar ser uma pessoa melhor, não ser um santo de hora para outra e botar uma Bíblia debaixo do braço, não. Mas procurar se melhorar, procurar compreender mais os nossos problemas. Existe uma classificação na pergunta 648, que classifica, os Espíritos nos traz uma classificação das leis naturais em 10 leis. Allan Kardec perguntou a respeito desta classificação. Os Espíritos disseram que é mais ou menos o que nós chamamos dos 10 mandamentos, mas feito de uma maneira mais ampla, mais compreensível, mais lógica, e que a gente não pode considerar essa classificação como absoluta. Ela está de acordo com a nossa necessidade evolutiva e aquilo que nós precisamos. Então, as 10 leis são lei da adoração, lei do trabalho, da reprodução, da conservação, destruição, lei da sociedade, do progresso, da igualdade, liberdade e lei de justiça, de amor e caridade. Os Espíritos disseram que essa última lei é a mais importante para a gente e praticamente é o resumo das outras leis. Nós fomos encarregados de discernir, de falar nesta tarde a respeito da lei da sociedade. Pedido aqui, tivemos a oportunidade de ver na relação dos oradores desse mês de novembro aqui nessa instituição espírita, Lar de Jesus. A lei da sociedade vai das perguntas 766 até 775.
A primeira pergunta, 776, Allan Kardec perguntou aos espíritos que se comunicavam: a vida social, a vida que nós levamos, a vida social, está na natureza? A resposta dos espíritos: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu, inutilmente, a palavra e todas as faculdades necessárias à vida de relação. Se ele nos deu a fala, se ele nos deu a maneira de ouvir, os sentidos e tudo, é sinal que a gente deve utilizar para viver tudo isso em sociedade. A pergunta 767, Allan Kardec perguntou: é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Os espíritos responderam: sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Se a gente pegar a história da progressão dos mundos, no primeiro mundo nosso, que foi o mundo primitivo, onde era uma atmosfera de muita tempestade, de raios, os animais me parece que eram maiores, e os homens, ou os espíritos encarnados naquela época, que eram primitivos também, tinham alguma noção de Deus, mas era primitivos, selvagens, eles começaram a temer, enfrentando chuva, trovão, relâmpago, animais. Então eles notaram que era muito melhor construir casas, viverem em família, em conjunto, em sociedade, para compreender melhor como era que poderia pescar melhor, caçar melhor, como poderia aproveitar mais a agricultura. E desta maneira eles buscaram, desde aquela época, já se viver em sociedade. Porque eles sabiam que era daquela maneira que eles iam, de qualquer maneira, ficar livre dos perigos que aquele mundo lhe oferecia. Pergunta 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer ao sentimento pessoal? Ou, nesse sentimento, algum providencial objetivo de ordem geral? Resposta: o homem tem que progredir, isolando-se. Não lhe é isso possível, pois não dispõe de todas as faculdades. Ao contrário, com a compreensão e auxílio dos outros, ele irá progredir. Então ele diz que o sentido é o mesmo. Isolando-se, o homem não faz nada. Nem vai concorrer para o progresso da humanidade, enquanto que se procurar se abrigar em família, dentro da sociedade, eles vão compreender melhor o objetivo da vida deles e passarão então a levar progresso para a própria sociedade. Pergunta 769. Considerando que a vida social esteja na natureza, mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o isolamento absoluto? Ele disse: por que é que a gente deve condenar o isolamento absoluto? Se não tem, todos os homens não têm gosto diferente, a gente não deve respeitar o gosto de cada um. Não quero viver em família, eu quero viver sozinho. Por quê? Será que a gente não pode também compreender o gosto de cada um? Aos espíritos responderam: existem homens que experimentam satisfação na embriaguez. Não é um desejo dele? Ele deseja ficar embriagado e agora? Os espíritos perguntaram a Allan Kardec: merece isto uma aprovação? Você acha que ele mesmo vai optar para se embriagar direto? Merece isto alguma aprovação? É claro que não, né? Se nós temos os nossos desejos, as nossas, mas devem ter desejos dentro do limite cristão,
para a promoção e progresso da própria sociedade. E não eu tenho o meu desejo de isolar, ninguém me proíbe, eu vou me isolar. Mas não é isso que os Espíritos responderam a Allan Kardec. Não pode agradar a Deus uma vida na qual o homem se condena a ser inútil, a não ser útil a ninguém. O cara quer viver só isolado, não faz mal, não faz bem a ninguém e tudo. Será que isso é visto, como diz o Espírito, aos bons olhos de Deus? Isso pode ser aprovado por Deus? É claro que não. Aí vai cair no ponto que nós falamos, que o melhor ainda é viver em sociedade. Pergunta 770. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo aos perniciosos contatos com o mundo? Os Espíritos responderam: duplo egoísmo. Eu digo assim: eu vou passar meu tempo numa fazenda isolada, eu quero fugir do mundo. O mundo só me ensina a ser ruim, tantas decepções que eu tenho. Aí os Espíritos disseram: não, aí é um duplo egoísmo. Porque se ele foge do mundo, como é que ele pode enfrentar as dificuldades da vida? A vida é cheia de obstáculos. Se você não enfrenta os obstáculos, o que você está fazendo aos olhos de Deus? Você é omisso? Você é egoísta? Quer somente se isolar? Aí não pode ser assim, não. Tem que trabalhar, enfrentar todas as diversidades da vida com fé e amor em Jesus. A pergunta 770, letra A. Mais meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação expondo aquele que busca uma aprovação penosa? Mas será que ele está se isolando? Os Espíritos perguntaram. Allan Kardec perguntou aos Espíritos: mas se uma pessoa está se isolando, não vou me isolar, vou me martirizar sozinho, vou sofrer sozinho, porque a minha expiação tem que ser essa? Será que é dessa maneira? Aí os Espíritos responderam: fazer maior soma do bem do que do mal constitui a melhor expiação. Faça o bem, sofra, mas enfrente o sofrimento com altivez, com fé, com perseverança, mas faça isso fazendo a caridade. É a melhor expiação, os Espíritos disseram, que a gente poderia trazer para nós, carregar conosco. Evitando aquele que por tal motivo se isola, cai no outro, pois esquece a lei do amor e da caridade. Está sozinho no canto sem fazer nada, não está esquecendo a lei do amor e da caridade, não? E seu próximo, fica quanto? Que precisa de você, fica como? Então, por isso que os Espíritos são bastante, nas suas afirmações, muito claras, mas que entra em nosso raciocínio e percebe que realmente a vida de isolamento não tem importância para Deus. Na pergunta 657, mais atrás, da lei da sociedade, fala de vida contemplativa, que cai mais ou menos naquilo que nós queremos explicar. Vida contemplativa. Como é a pergunta? É meritória ou tem merecimento aos olhos de Deus as pessoas que se isolam e só vivem pensando em Deus, lá do mundo, só fazendo prece, não faz mais nada? Será que é meritório aos olhos de Deus? Olha como os Espíritos responderam. É claro que eles não estão fazendo mal, mas também não estão fazendo bem. E deixar de fazer o bem já é o mal. Aí continua: Deus quer que a gente pense nele, mas não só pense nele, porque Deus nos atribui atividade em nossa vida social. A gente tem que fazer as nossas preces, vir ao centro, ouvir as mensagens, tentar ler, compreender, mas nós temos também
atividades que Deus também nos atribui. Atividade dentro do nosso trabalho. Será que nós não temos? Vou ficar somente indo ao centro, rezando. E seu trabalho? Você não está contribuindo com a sua repartição, não? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade no trabalho, muita responsabilidade do trato da família e dos filhos. Ele deve ter outras atividades que vão trazer para o seio da sociedade muito progresso, mais oportunidade de pessoas serem felizes. É por isso que diz, Deus quer que pense nele, mas que só não pense nele, porque ele atribui a nós outras atividades. A pergunta 771, que pensar dos que fogem do mundo para voltarem um trabalho de socorrer os desgraçados? É o exemplo que nós damos. Tem pessoas que terminam a medicina, aí faz uma opção para ir para a África, para a região mais pobre da África, né? Porque a África tem a sua região rica também. E lá ele vai atender os necessitados, vai consultar, vai procurar dar remédio. É nesse sentido, será que tem merecimento esse que se isola para beneficiar os desgraçados, para socorrer os mais necessitados? Aos Espíritos respondeu, estes se elevam, rebaixando-se. Tem um duplo mérito, que primeiro mérito, colocar acima dos gostos materiais. Em lugar desse mérito estar passeando, tomando sua cervejinha, trabalhando às vezes e tudo, ele está fugindo acima desses gostos materiais para atender a necessidade do seu próximo. Acima dos gostos materiais e de fazer o bem obedecendo a lei do trabalho. Eles estão fugindo dos gostos materiais e fazendo duplamente, né? Fazendo um trabalho em prol dos necessitados. Pergunta 771, agora letra A. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Resposta, isto não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se isolam na sociedade, portanto, para ela trabalha. Vamos supor que um estudioso vai tentar descobrir uma substância que vai beneficiar certa doença, né? Que vai dar fim a certa doença, uma vacina ou coisa parecida. Então ele precisa de muito tempo de meditação, de trabalho, de atividades, para poder concluir aquilo que ele quer. Então, nesse caso, eles estão se isolando. Eles estão se isolando, entre aspas, mas trabalhando para a própria sociedade. Não é assim? Eles não são egoístas, eles estão trabalhando em benefício da própria sociedade. Pergunta 772. Que pensar do voto de silêncio que certas seitas vêm conceituando ou vêm aceitando na mais remota antiguidade? Olha, tem seita, meus amados irmãos e minhas irmãs, e quando a pessoa entra nessa seita, fica fechado lá dentro e faz o voto do silêncio absoluto. Ele não pode falar. Fica naquela seita, ouvindo alguma coisa, mas não tem o direito de falar. É o voto do silêncio. Aí os Espíritos disseram, mas me diga uma coisa. Se Deus deu o dom da palavra, e Deus não condena quem fala, mas o abuso da palavra, por que é que eles estão se omitindo de falar, de usar a palavra para se comunicar com alguém, de levar uma palavra amiga a uma pessoa que necessita? Então os Espíritos disseram que essa seita é errada, porque o voto do silêncio é, como eles dizem, é uma tolice. Aí os Espíritos aqui complementam. Entretanto, o silêncio às vezes é bom.
Não é o voto do silêncio. O silêncio nosso, às vezes, é bom. Porque é no silêncio que nós fazemos a nossa prece. Que nós emitimos uma onda vibratória muito boa, que nós sentimos que o espírito fica até um pouco mais fora do corpo material, naquele silêncio da prece e devotamento aos espíritos. Nesse caso, é bom o silêncio, porque nessas oportunidades, nós, os espíritos, temos mais oportunidade de se comunicar com vocês. Por isso que é bom, de vez em quando, antes de dormir, eu tenho uma coisa que eu aprendi há muito tempo, antes de ser espírita e tudo. Me preparar para dormir. Eu leio alguma coisa, depois tomo meu banho, antes de me deitar para dormir, eu começo a conversar comigo mesmo. O que eu fiz hoje? Eu deixei de fazer? Qual é o irmão que está precisando de uma prece que eu possa fazer? Atualmente é um sobrinho da minha esposa que está no Recife, na UTI, até entubado ele está. Então eu faço aquela minha prece, mas eu digo sempre nas minhas preces. Eu compreendo que existe duas ocasiões. Quando a pessoa está nesse estado muito doente, pode ser que seja a partir dele mesmo. O momento exato, chegou o momento dele, tem que partir, e que talvez as nossas preces podem até atrapalhar, porque vai impedir os espíritos amigos de promover o desligamento dos laços que prendem a matéria. E o segundo caso é quando a vida dele vai passar por muito tempo ainda, e vai durar mais um pouco. Então, nossa prece deve ser feita nesse sentido também, de conversar com os espíritos. Olha, se for realmente necessário as minhas preces, a minha vibração, o meu amor por esse meu sobrinho que está doente, então é necessário que eu faça essa prece e pedindo aos espíritos amigos, à equipe espiritual de médicos, que olhem para meu sobrinho, ver se tem condições de atender o meu pedido. Eu faço nesse sentido, de uma maneira consciente mesmo. Aí, com esse preparo que eu faço, meus amados irmãos e minhas irmãs, eu adormeço com um sono tão tranquilo. É como de estar dormindo o sonho do justo. Né? É bom a gente, porque até agora, nós entramos para a doutrina espírita de 78, até agora, nós nunca vimos um espírito, intuições raríssimas, nunca recebemos, não temos evidência, até agora. A única mediunidade que nós temos é a chamada mediunidade onírica. É um novo conceito de mediunidade onírica, é a mediunidade que a gente vê os espíritos quando está dormindo. Será que você, que no momento de dormir, nunca viram o espírito de uma pessoa que já morreu, né? Ou, que no sonho? Já me encontrei com meu pai, com minha mãe, encontrei com vários amigos meus. O primeiro espírito que eu vi de uma maneira onírica, eu devia ter uns 8 anos, era menino ainda, foi o pai de Lael José de Souza, chamava Seu Caboclinho por ele. Eu estava sentado na calçada lá de casa, quando ele vinha Seu Caboclinho se aproximando para mim, e eu dizia, gente, Seu Caboclinho morreu? Eu tinha consciência que ele tinha morrido. Foi o primeiro espírito que eu vi, mas só vejo espírito quando estou dormindo. É esse encontro, como eu me desprendo do corpo material, entre em contato com os espíritos. De todos eles, do meu pai, de minha mãe, das minhas tias, o espírito que eu vi com mais luz foi o espírito de Dona Quina, que foi a minha sogra aqui, mãe da minha esposa. Eu estava no sonho, estava numa sala lá de Guarabira, eu morava em Guarabira, de repente eu me virei e senti uma luz muito forte se aproximando. Nesta luz eu vi nitidamente a mãe de Socorro vindo para mim. Foi o espírito que eu já vi com mais luz, porque era uma mulher simples, ajudou a muita gente, teve dificuldade com os filhos, suportou todas as intempéries trazidas pelos filhos, mas nunca esmoreceu na vida, sempre tentando ajudar os outros, sempre trazendo uma palavra, daí, palavra de bem, daí a luz que ela tinha e tem ainda no mundo espiritual.
Essa pergunta parte, a partir da pergunta 773, trata do nosso parentesco filial. Entretanto, aqui trata mais da nossa relação de parentesco, a relação dos animais de parentesco com seus filhotes e nossa relação com nossos filhos. A pergunta 773 diz o seguinte: por que entre os animais os pais e os filhos deixam de reconhecer-se, deixando que estes não mais precisem, deixando que estes mais não precisem do cuidado deles, deixando que seus filhotes saiam que não precisa mais deles? A resposta dos espíritos: os animais vivem uma vida material e não uma vida moral. A ternura, por princípio de instinto de conservação dos seres que ele deu à luz, quando eles podem cuidar de si mesmo, a mãe está com a sua tarefa concluída. Ela sente que o filho agora, a sua cria, não precisa mais dela, porque ele já pode se defender sozinho, já pode caminhar sozinho. Então ele diz, quando ela sente isso, ela sente também que sua tarefa ali terminou e se prepara para receber os futuros filhotes. Vê que o animal no início, ele tem um instinto de conservação, de conservar aquele filhote, de ter aquele amor a princípio, mas quando ela nota que ela não tem uma vida moral, tem uma vida animal, a princípio, quando ela vê que seu filhote já pode caminhar, se alimentar sozinho, ela então não tem mais necessidade dela ir atrás do filhote e proteger. Pergunta 774. Há pessoas que, do fato dos animais, em certo tempo abandonam suas crias. Será entre os homens um laço de família? Será que esses laços não serão resultado de costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza? Ele diz, não tem homem que também abandona seus filhos? Mãe que abandona seus filhos? Será que isso é uma consequência só da sociedade, não é uma lei natural? Os espíritos advertem, nesse momento, aquilo que Allan Kardec perguntou. Ele adverte com a seguinte resposta: o destino do homem é diferente dos animais. O destino do homem é bem diferente dos animais. Porque querer comparar o homem com os animais irracionais? O homem tem necessidade de progredir. Aí fecha a questão dizendo que o homem não abandona, normalmente, ou a mãe ou o pai não abandona suas crias, porque tem necessidade do amor, da afeição que dá por elas, da proteção, de saber que tudo isso, essa afeição, vai servir para o progresso da própria sociedade. Meus amados irmãos e minhas irmãs, como nós falamos, vamos completar no dia 30 de novembro agora, eu e minha esposa, 50 anos de casados. Falamos mais uma vez, 3 filhas, 2 filhos, 8 netos e 2 netas. Nós ingressamos para a doutrina espírita em 78, porque nós viemos do catolicismo. Mas quero deixar uma lição, ou comunicar a vocês que eu devo muito ao catolicismo. Porque foi dentro da religião que eu abracei até 78, que os padres me ensinaram muitas coisas boas nos seus sermões, muito embora tinha ensinamentos que eu tinha que aceitar, porque era a igreja que estava dizendo, e que nós falamos aquela fé cega, né? Eu aceitava porque era da igreja e tudo. E quando eu me casei com minha esposa, ela entrou 4 meses depois de mim, porque ela veio pela mediunidade, ou se ia ficar louca, mediunidade que eclodiu muito de repente. Então ela veio, tratou-se no centro, hoje é médica de psicofonia, frequenta o centro Instituição Espírita Nosso Lar, lá no Castelo Branco, e
continua comigo. Mas no início do casamento, ela dizia, Osman, só não estou gostando da doutrina espírita porque não tem casamento. Ainda hoje, ela diz, eu olho o álbum do casamento da gente, eu entrando, você entrando, depois eu entrando, as famílias todinha, os familiares, a festa. Foi o dia que eu ri mais de felicidade, foi quando eu casei com você. E a doutrina espírita não tem casamento. Aí nós paramos para conversar, eu expliquei para ela que a doutrina espírita apareceu para a humanidade como uma doutrina simples, sem rituais, sem sacramento de batizado, nem confissão, nem comunhão, sem sacramento nenhum, sem rituais, como nós falamos. Porque a doutrina espírita, a finalidade dela maior, em suma e resumo, é promover a evolução do homem, através dos seus ensinamentos. Aí vamos sempre para o Livro dos Espíritos. Aí no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, a finalidade do casamento e tudo. Mas Allan Kardec, ou os Espíritos responderam que o casamento para a humanidade é um progresso. Mas nunca falou do casamento religioso, nem do casamento civil. Os Espíritos deram a entender e nos revelaram que o verdadeiro casamento é o amor. Por isso que a doutrina espírita não traz no seu bojo, na sua vivência, o casamento. Aí começamos a explicar Socorro, tudo direitinho. Ela entendeu mais ou menos, mas dizia, mas o meu foi tão bonito. E realmente, quer queira, quer não, quem já casou-se aqui na Igreja Católica, em casamento de festa, de tudo, de alegria, deixa muitas recordações, principalmente quando a gente tem um álbum do casamento de recordação. Minha filha, que frequenta o centro espírita com a gente, ela começou a namorar com um rapaz, Marcos, mas não é o da Bíblia, né? Menino bom e tudo, mas católico, fervoroso. Aí um dia ela disse, olha, já tinha pedido a mão, supetão lá em casa, e deu a mão, eu fiquei assim com um ar de quem queria rir, sem rir direito, mas aceitei. Aí ele fez uma proposta à minha filha. Ele é do tempo de chamar pai e maninha, né? Olha, pai e maninha, diz que o sonho dele é eu entrar na igreja com minha esposa, que eles são muito católicos. Vamos fazer um trato nós dois. Você casa comigo na igreja. Depois do casamento, é tudo em ordem direitinho, você vai ter a liberdade de continuar frequentando o centro espírita. Eu vou ter minha liberdade de ir para a igreja. Assim combinaram, assim foi feito. Praticamente 16 anos já de convivência, 2 filhos, e deu certo, né? Deu certo porque teve a conversa entre eles dois. Eu estava na entrada, eu ouvi um livro ali, Estudando a Mediunidade de Martins Peralva. E eu estava recordando nesse livro, no capítulo 18, que fala sobre espiritismo e lá, o espiritismo em casamento. Martins Peralva, sábio demais, naquilo que ele escreve, naquilo que ele nos informa, baseado na própria doutrina espírita, em todos os setores da doutrina espírita, ele fez uma classificação por conta própria, mas baseada na doutrina espírita, de 5 tipos de casamento. O casamento acidentais, provacionais, sacrificiais, os casamentos afins e os casamentos transcendentais. Aí ele descreve, o que é o casamento acidental? O casamento acidental é quando 2 jovens se encontram nesta vida, mas não tiveram nenhum encontro na vida espiritual. Nenhum encontro, não se conhecia de outras vidas, apenas se conheceram, simpatizaram um com o outro, como nós falamos, rolou a química, né? Aí então eles se casaram, só acidentais nesse sentido, porque ele não tinha nenhuma ascensão espiritual um com o outro. O segundo casamento são os casamentos provacionais. O que é o casamento provacionais?
Segundo Martins Peralva, casamento provacional é aquele que os dois, em vidas passadas, atingiram um outro. Ou fizeram que ele tivesse falência financeira, ou que um tirou a vida do outro, ou que outro desmanchou o casamento, deixou a outro na saudade. Eles tinham, em vidas passadas, débitos um com o outro. Provacionais, quer dizer, casamento de prova. Aí lá vem os dois, né? Diz Martins Peralva que esse casamento existe mais alto do que baixo. Porque ele já tem o pensamento assim, né, de trazer coisas, lembranças de vidas passadas, vibrações contrárias às vezes, e dá problema. Mas acontece que nós temos um caso na cidade de Guarabira, numa demonstração que esses casamentos provacionais podem, acima de tudo, numa ocasião, num acontecimento, acabar com as brigas e tornar um casamento perfeito. Em Guarabira, um grande amigo meu e irmão maçom, José Vicente, tinha uma casa Recife, uma casa muito grande de tecido. Ele tinha uma filha, namorava com um rapaz lá de Guarabira. Aí ele brigava, sentava, era para brigar já. Divergência de futebol, divergência de partidos políticos, divergência de opiniões. Aí Zé Vicente me chamava só os mãos, eu estou preocupado. Essa é a minha filha, briga tanto com o namorado. Se estão brigando agora, nesse tempo romântico, né? De namoro, e quando casar, aí vai ser diferente, a briga vai ser feia. Eu estou muito preocupado. Aí um dia o rapaz, muito estudioso, muito culto, inteligentíssimo, descobriu um concurso na cidade de Salvador, Bahia. Concurso muito bom, ia ganhar muito bem. Não sei se era em banco, não sei o que era. Aí ele foi para Salvador, se inscreveu, fez o concurso e passou. Aí ficou esperando só a chamada, foi chamado para assumir o emprego e tudo. Aí voltou para Guarabira, chamou a noiva dele e disse: olha, eu passei nesse concurso, vou ganhar tanto. Eu vou ter condições financeiras de manter o lar, de lhe manter e tudo. Mas para eu ficar sozinho sem você lá, não quer casar agora e ir comigo para a Bahia? Ela aceitou. Aí José Vicente disse: mas Osman, quando ela aceitou, eu olhei assim para o céu e disse: seja o que Deus quiser. É que vai dar certo. Mas eles foram para a Bahia, você vê a situação. Na Bahia, adquiriram uma casa, montaram o lar deles, mas eram os dois sozinhos. Olha, não tinha pai, não tinha proteção de mãe, de parentes, não tinha ajuda de ninguém. Eles teriam que conviver a vida sozinhos e tiveram que se unir. Vamos deixar a briga de lado, né? As nossas divergências, vamos formar um casal aqui mesmo. Aí pronto. Ele conseguiu emprego, se deu muito bem na Bahia, em Salvador. Foi um sucesso, ainda é um sucesso o casamento deles dois. Para você ver, uma situação apenas. Mudança de ambiente e necessidade do trabalho, né? Necessidade do trabalho, necessidade de conviver os dois juntos, enfrentar obstáculos e mais obstáculos. Então foi nesse clima, nessa vivência, que o casamento provacional dos dois acabou com a aprovação. Por isso representa um casal unido mesmo. O terceiro é chamado sacrificiais. Sacrificiais quer dizer sacrifício, né? É quando um espírito mais elevado se propõe a vir um espírito que ele quer muito bem, mas um espírito mais atrasado, mais rudimentar ou rude. Aí se propõe de viver no sacrifício, voltado ao sacrifício. Vamos ver o caso. Primeiro vamos ver um homem bastante bruto, que fala, que briga com todo mundo, não respeita ninguém, aí se casa com uma mulher doce, que não tem problema com ela, fala meigamente, respeita a opinião do marido. Aí como é que nós falamos?
Eu não sei como é que aquela mulher tão doce, uma mulher tão meiga, tão educada, casa com um bruto daquele, né? Mas é um sacrifício, ela está de sacrifício, né? E o contrário é justamente essa. A mulher barraqueira, né? Que fala barraqueira, que tudo ela briga, tudo ela sai do sério, aí casa com um homem, já bem preparado, educadíssimo, finíssimo, e muita gente diz, fulano é tão bom, é tão bom, tão pacífico, e parece mais uma moça, a gente não fala assim, né? Aí ninguém compreende por que é que aquele homem tão puro, aquele homem tão paciente, casa-se com uma mulher daquela. Mas aí é que está. Eles são sacrificiais porque um se compromete a ajudar o outro. Como é aquele ditado? Pedra mole, né? Eu disse para ver se você estava atento. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é isso? Então, o mais elevado vai pacientemente, dando lição de resignação, lições de amor, lições de paciência, vai devagarzinho e um dia aquela fera é domada. Se torna até um casamento melhor, porque teve aquele sacrifício do mais elevado em benefício daquele mais endurecido, espírito mais endurecido. O quarto é casamento afins. Está dizendo, né? Casamento afins. É quando um casal já viveu uma bela história, unido demais pelo amor, faz a proposta no mundo espiritual para eles voltarem para confirmar, pela convivência, pelo exemplo, o grande amor que eles têm um por o outro. Em casamentos afins. Então eles vêm, vivem uma vida tranquila, criam os filhos com muita responsabilidade, dão lição de perseverança. É como a gente diz, aquele casamento de Margarida com Antônio, o nome eu estou inventando. É perfeito, né? Que casamento perfeito, eles se entendem. Baseado nisso, algumas pessoas confundem a história da alma gêmea. Tem aquela busca da alma gêmea e tudo. E na pergunta dos espíritos, Allan Kardec perguntou se Deus, naquele exato momento, faz um espírito, pronto, vou fazer esse espírito, mas esse vai ser para conviver com esse, como se fosse uma alma gêmea. Será que Deus faz isso? Aí a resposta é que não. Deus cria os espíritos dependentes, simples, ignorantes, e cada um, ajudado ou ajudando uns aos outros, vão entrando no estado de evolução espiritual. E não existe alma gêmea. Em nossa opinião, a alma gêmea, todas as pessoas que se entendem, que se respeitam, que gostam de viver conversando uma com a outra e tudo. Aí eu posso dizer que Miguel é minha alma gêmea, porque ele tem o mesmo pensamento espírita que eu tenho também. Ele estudou e eu continuo estudando, nós nos entendemos, toda vez que nos encontramos é aquele abraço fraternal, né, Miguel? Então a gente pode dizer que é alma gêmea. Tem uma história bem interessante de um rapaz de 28 anos, frequentava um centro espírita. Aí chamou o presidente e disse: seu presidente, aqui no centro espírita eu encontrei minha alma gêmea. Encontrou sua alma gêmea? Encontrei. Como é que essa alma gêmea é? Gêmea é. Presidente, é uma moça muito bonita, elegante, estudiosa, graciosa. Aí o presidente disse: mas se essa alma gêmea sua fosse uma mulher de depois dos 50, mas depois dos 50 que não se cuidasse, andasse toda espinhada, a roupa em desalinho. Aí disse: calma, presidente, isso não seria alma gêmea, isso é um karma já. Então tem essas histórias que a gente costuma contar também para poder descontrair o ambiente, já que a hora avança também. Meus amados irmãos e minhas irmãs, é claro que eu não poderia me deter só na lei da sociedade, que ficaria
um tema, vamos dizer assim, uma palestra muito cansativa. Nós teríamos que começar do início das leis naturais, começar a explicar quantas leis existem, entrar sem maiores detalhes nas leis da sociedade e procurar completar essa palestra com alguma coisa de agrado do público, dos meus irmãos e minhas irmãs. Meus amados irmãos e minhas irmãs, vamos lutar. Vamos lutar e compreender a doutrina, compreender o Evangelho de Jesus, procurar não ser santo, como eu falo, mas procurar ser melhor. Vamos fazer uma programação, eu vou ensinar a vocês uma programação. Programação que é adotada no Clube dos Alcoólicos Anônimos, uma programação de 24 horas. Como é que esses alcoólicos anônimos fazem essa programação? Eles se levantam, eles se Deus, eu não prometo deixar de beber, mas pelo menos hoje eu não bebo. As 24 horas que eles chamam de sobriedade. Então ele poderia fazer esse mesmo sistema para nós. Quando se levantar, fazer nossas preces, aí diz, Deus, eu não vou prometer deixar de falar da vida alheia, não vou prometer fazer coisas melhores e tudo, mas pelo menos hoje eu vou ser melhor. Eu vou compreender melhor, vou estender meu sorriso e meu abraço para quem precisa do meu sorriso e do meu abraço. Dessa maneira, meus amados irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus vai continuar em nossos corações. Obrigado. Bom, agradecer ao nosso irmão Osman a mensagem aí, né, da lei de sociedade, e ele trouxe aí esse mix aí do casamento, é importante, né? A célula máter da sociedade é a família. Então, se todos nós vivermos bem em nossos lares, né, na nossa família, independente de quem está ali naquele lar, mas se viver bem e levar isso aí para a sociedade, com toda certeza nós não teremos guerras, nós não teremos intrigas, nós teremos um mundo realmente que nós queremos viver, um mundo de paz, de harmonia, de luz e de benevolência. Osman, mais uma vez, obrigado. Esteja sempre conosco aqui, meu irmão. Deus lhe abençoe. E antes de fazer a prece, gente, nosso irmão Robson, o caravaneiro do Espiritismo, né, aqui na Paraíba, tem uma mensagem para trazer para nós sobre mais uma caravana, né, Robson? Venha cá, meu amigo, trazer para nós. Aqui lá. Boa tarde a todos e a todas. Eu estou aqui para fazer um convite a vocês, né? Onde nós estaremos indo no dia 17 desse mês, domingo próximo, para a instituição A Casa do Caminho, na cidade do Cabo de Santo Agostinho, que é logo depois do Recife. Lá onde o nosso irmão Frederico Menezes, eu creio que todos já o conhecem pelo seu trabalho, né? Ele tem essa obra, inclusive ele está construindo um hospital lá, né? E ele quer nos apresentar lá já essa obra, né? E seria muito bom se todos nós pudéssemos estar lá. Por quê? Ele não sabe, mas seria uma surpresa para ele, porque é o aniversário dele também. Então está indo o pessoal do Rio Grande do Norte, de Alagoas, e aí da Paraíba a gente não poderia deixar de estar presente, né? Como vocês conhecem nossas viagens, alguns já sabem, a gente sempre que pode faz uma viagemzinha aqui no Nordeste, aí nós estamos indo lá para Fred, de ônibus. Esse ônibus ele é executivo, é um ônibus luxuoso, que tem banheiro, ar-condicionado,
certo? Porque a gente, numa viagem dessa, precisa ter um pouco de conforto. Então, nós estamos indo nesse ônibus que é muito bom. E o valor dessa passagem, ida e de volta, é R$ 145, com direito ao almoço. O almoço já está incluso na passagem, tá certo? Portanto, eu acredito que não seja um valor elevado, porque é o valor praticamente numa viagem comercial, né? Para o Recife ou para Campina Grande. Né? E aí nós vamos ter um domingo, assim, que a gente chama Domingo Alegre. Encontro Alegre, né? É o Encontro Alegre com Fred. Então, todos estão convidados. Na saída, estarei ali na frente, né, para atendê-los. Quem quiser ir, me dá o nome completo, porque são 46 pessoas, mas a gente já dá um número assim, já estourando, né? Já tem 38, tá certo? Então, esse é o convite que eu vim fazer a vocês. Meu irmão, o horário, nós vamos sair no dia 11, 17 do 11, né, que é próximo domingo, de 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, como não tem trânsito, porque é domingo, então a gente chega lá perfeitamente bem, né, com folga de 9h30, tá certo? 9 horas. O local de saída, em frente à Federação Espírita. Sempre a gente sai dali, porque é central para todo mundo. Algumas pessoas pegam Uber lá e vai para a Federação, outras pessoas vão de carro. Quem tiver o carro para deixar lá, fica, não tem problema, porque tem o estacionamento da Federação. Aí as pessoas lá já deixam a gente colocar no estacionamento e tem um vigia. Como é um dia só, a gente vai de manhã e volta à tarde, às 4 horas da tarde. Tá certo? Alguma informação mais? Me peça ali do lado de fora que a gente explica direitinho, viu? Pronto. Aí nosso irmão pediu para fazer a prece. Vamos levar os nossos pensamentos, né? Agradecendo a Jesus, primeiramente, por estarmos aqui reunidos. E agradecer a espiritualidade, que com certeza nessa casa tem um trabalho tão importante, com todos nós que aqui entramos. Eles possam nos auxiliar cada vez mais na nossa caminhada, para que a gente possa buscar nos ensinamentos do Evangelho de Jesus o melhor caminho, para que possamos também ter as melhores soluções e atitudes. Que Jesus esteja sempre conosco e que Deus seja louvado nas nossas atitudes. Que assim seja. Gente, agora a gente vai para o trabalho do passe. Quem for tomar o passe, pode aguardar aí que vai ser chamado, tá? Muito obrigado e uma boa semana a todos.